Fala aí, galera, eu sou o T e se prepare para a Madrugada dos Mortos. E aí, galera, eu sou o Miller, tô aqui a convite do T, vulgo Onair ou Mezuki Boy, e é um prazer estar aqui com vocês. Muito bem, meus amigos, então hoje abriram as portas dos nossos caixões e vamos falar de zumbis, essa estratégia tão amada por muitos, principalmente por jogadores antigos, mas também por jogadores novos que vêm sendo cativados por essa recente estratégia. E ninguém melhor para falar disso comigo do que o Mezuki Boy para estar me ajudando a controlar esses mortos-vivos aqui do joguinho de duelos. Mas por que estamos falando de zumbi nessa data de hoje? Isso é porque vai dropar daqui a alguns dias na coleção de Secret Slayers o novo arquétipo de zumbi, que são os Eldritch. É uma enguinha que interage diretamente com o zumbi genérico e entre elas também. É uma enguinha que imaginamos que vai dar um up muito legal nesse deck. E nesse meta atual, onde está tudo muito aberto, quem sabe o zumbi não tem uma chance de entrar no competitivo. O assunto de hoje é esse, então vamos lá. Just want your heart, yeah, I don't want your heart, I just want your heart. I just want your heart, yeah, I don't want your heart, I just want your heart. The zombies are coming. Bom, antes da gente poder entrar de fato nas cartas de Eldritch, mais importante que os Eldritch é os zumbis. A estratégia vai girar em torno disso tudo, dos zumbis. Então, vamos tentar entender aqui de quem realmente entende do deck do Miller, de o porquê ele gosta desse deck e quais são os pontos, os principais pontos positivos a favor de zumbi. Então, galera, eu sou das antigas. Todo mundo já sabe, lá todo mundo tá cansado de ouvir que eu jogava há muitos anos e parei e tal. O que eu acho incrível no zumbi, de fato, é o Zumbi World. Essa carta é absurda, é uma das melhores Floodgate, na minha opinião, para uma porrada de deck. Antigamente podia ter 3 Terraform, hoje não para mais, não pode mais, mas mesmo assim, colocou o Zumbi World no campo, muita gente entra em desespero, né? E aí a Konami teve a bendita ideia de lançar de deck o Doom King Balerdrock. Que o cabra é absurdo, ele bane sem dar alvo, ele volta todo turno, e mesmo que você não tenha Zumbi World em campo e o oponente tenha uma Field Spell, ele volta do mesmo jeito, o cara é tipo um carrapato de campo, é a pedra no sapato. Daí bane sem dar alvo, nega efeito, e isso possibilitou, acho que deixou o zumbi com um up absurdo, sem falar que ele tem aquele problema de decks antigos, né? Muitas coisas não são uma vez por turno. Então você fica lupando o Mezuki, você consegue às vezes dar 2 Mezuki, não é o caso de deixar o deck híbrido com o Eldritch, né, que é o assunto de hoje. Mas muitas vezes você dá vários Mezuki, você ficava voltando ele pro cemitério, daí você dava o efeito dele de novo. Eu acho que tudo busca tudo, então o deck ele é bem consistente em si. O problema é que ele não tem um poder de destruição de campo se o oponente já tá com o campo formado. Mas eu acho que o Eldritch, por você trazer monstros fortes, logo de cara pode sanar um pouco essa deficiência que o zumbi tem. É isso, e o deck ele é focado em ser uma parada meio de controle, né? Ele tem jogadas simples, então é um dos motivos que eu considero ele ser um excelente deck para quem tá começando. E vieram as coisas novas em estrutura, né? Cartas muito boas como o Balerdrock, o Glowbloom e a Banshee, que ajuda muito você a atingir a melhor carta do deck, que é o Zombie World. E ele é um deck focado em control com jogadas simples, com poucos sumos, com poucas jogadinhas ali, você vai chegar no teu objetivo, que é fazer a board lá basicamente antes, né? Pelo menos antes, com a Vampire Sucker e o Balerdrock, que fica voltando sempre. Então esse é um ponto legal. A Konami foi lançando alguns suportezinhos que foram alimentando o deck de zumbi, e esse é um detalhe também, né? Que a parada do zumbi, até hoje não tem um deck zumbi estabelecido arquétipo. Eles são meio que genéricos. O deck mais próximo de ser um arquétipo fechado de zumbi é o Shiranui. Mas o Shiranui interage com zumbis, né? Visto o vídeo solitário, que é a melhor carta do deck, ele interage com zumbi com 0 de ataque, pelo menos no primeiro efeito, né? Então tem toda essa tônica. Zumbi é um grande grupo de cartas de monstros do tipo zumbi que interagem entre elas e não em um arquétipo fechado como a gente vê comumente por aí, né? Isso uma parada aí dá força, né? Porque, como você falou, realmente, os Shiranui são o mais forte do arquétipo zumbi. Só que mesmo assim, mesmo num deck Shiranui, você usa Unizumbi, que eu acho que é a melhor
é a Unizumbi com o Mezu, que eu acho que são as duas melhores cartas de zumbi de todos os tempos que já fizeram. Então você usa o Shiranui solitário basicamente para buscar o Unizumbi, que vai mandar o recurso pro cemitério, e a trap do Shiranui é muito boa, tanto que antes de lançar os Eldritch ou dos suportes de Shadow, eu jogava focado na Horda Zumbi, mas mesmo assim usava 3 Shiranui solitário e as traps do Shiranui, que você foca 3 cartas do cara praticamente. Então, dá aquele problema, né? Não é um arquétipo, é um tipo. E tipo abrange muito mais coisas do que somente um arquétipo. Então isso é bem legal. Exatamente, você acaba escolhendo as melhores cartas daquele tipo para fazer um deck. É basicamente como funciona muito esse deck de Cyburst e até o Rocket hoje em dia, que é mais um deck de Dragon Turbo do que um Rocket em si. Sim. Bom, a parada do zumbi, a Konami lançou um suporte muito bom recentemente, que é o Jack Abu, né? Jack o Bulan, não sei exatamente qual é o nome dele, que é aquela abóbora, que é uma das cartas com a arte mais foda que eu já vi na história do jogo. E aí, ele ajuda muito pro deck, mas agora veio a engine de Eldritch, que é basicamente o assunto que a gente vai estar falando aqui, de como que a gente consegue encaixar essa engine e como ela ajuda a engine de zumbi. The zombies are coming. Bom, primeiro que o Eldritch é um arquétipo que veio com 10 cartas e um único monstro, o que é engraçado, né? A engine do Eldritch é basicamente spells e traps que giram em volta do Eldritch monstro. Na verdade, as spells e traps do arquétipo interagem diretamente com o zumbi, porque como a gente disse aqui, não tem um arquétipo estabelecido. Todas as cartas interagem com monstros genéricos daquele tipo. No caso do Eldritch, interagem todas com o zumbi, contanto que você controle o monstro Eldritch no campo. Então tem uma spell lá que dá um teleporte, a spell e trap que dá um teleporte de zumbi. Pode invocar um zumbi do deck. Mas, para isso acontecer, você tem que controlar um Eldritch. Se não tiver o Eldritch, você vai ter que invocar o Eldritch do deck. Então, só nesse quesito, essa engine de Eldritch já ajuda o zumbi no geral, contanto que tenha o Eldritch Golden Lord no campo, né? E ele entra no campo muito fácil, diga-se de passagem. E quando eu vi, basicamente, esse novo arquétipo, né, entre aspas, porque é um arquétipo que gira em torno de todo o tipo de zumbi, lembrei um pouco do Sky, porque o Sky também era um monstro, e daí era várias mágicas que beneficiavam esse monstro, ia puxando os links, e na hora que eu vi, eu falei, nossa, lembra um pouco o Sky Striker, né, porque é um monstro só, e as mágicas giram em volta dele. Só que daí quando eu parei pra ler carta por carta, não é bem isso. Ele só põe aquele monstro inicialmente, e a partir daquele monstro em campo você consegue atingir o grande poder desse deck, que é ficar buscando as outras cartas zumbis, tipo genérico. E os zumbis vêm, no máximo ele vem em modo de defesa, ele não vem com restrição nenhuma. Tem aquela restrição de só zumbi poder atacar, essas coisas, mas com o Zumbi World isso você passa meio que por cima, né? Então é bem forte mesmo, ficar não restrito ao arquétipo, mas ao tipo de monstro em si, é pra se ficar de olho aberto. Exatamente. Bom, e aí entrando no monstro, né, já que as cartas giram em torno do monstro Eldritch, é importante entender primeiro ele. Ele é um monstro com 2.500 de ataque, o nível eu não lembro, é nível 7 ou nível 8, 10. Mas... Nível 10? Isso. Nível 10, exatamente. Então todas as opções que eu disse estavam erradas. E eles têm uma parada que é legal, que o Miller falou, que realmente o deck de Zombie World ele tem um Going First bom, você pode fazer uma parada Control antes com Floodgates, dá pra fazer um Control com Eldritch agora, mas ele sempre é um deck muito bom Going First. O Going Second dele é prejudicado, porque ele tem dificuldade de passar por cima de boards já estabelecidas com múltiplos negates. Um desses motivos, é claro, é que os monstros que geram negate, negações, eles tendem a ser muito grandes. Se você consegue baitar esse bicho na porrada antes de fazer as tuas plays, é muito bom, porque você tira a negação dele no campo e tira aquele corpo de lá. O Eldritch tenta ajudar nisso, porque mesmo ele tendo 2.500 de ataque, ele tem dois efeitos. O primeiro é que você pode descartar ele e outra Spell e Trap da tua mão pro cemitério, dá alvo em um monstro e manda ele pro cemitério. Isso faz duas coisas muito boas. Lida com o monstro do oponente, ou pelo menos força a interação, e manda uma Spell Trap da tua mão pro cemitério. Essa Spell Trap pode ser uma Spell Trap Eldritch e todas elas têm efeito no cemitério para buscar outras Spell Traps. Essa parada é muito interessante, né? É o primeiro ponto desse monstro.
O segundo ponto é que ele tem o efeito no cemitério, que você pode mandar uma Spell Trap que você controla pro cemitério, voltar ele pra tua mão e invocar um zumbi da tua mão. Pode ser ele mesmo. E quando esse zumbi entra, ele ganha 1000 de ataque extra. Ou seja, se você tem ele e é uma outra Spell Trap Eldritch, você consegue tirar um bicho do oponente com o efeito de descarte da tua mão, e invocar ele pro campo com 3.500 de ataque, e poucos monstros vão resistir a esse ataque tão grande. Então, vou te interromper aí. Ele ainda não é destruído por efeitos nesse turno, quando ele dá isso. Exatamente. Então, só esse detalhe por si só já deixa ele uma carta muito boa pro arquétipo, né? Que tenta sanar uma das deficiências dele, que é justamente o Going Second. E esse efeito é bem legal. E na prática, né, teoricamente você vê, mas quando você começa a jogar com o deck, você começa a ver jogadas que antes você nem via. Tipo, você manda ele pro cemitério com uma Foolish Burial, por exemplo, ou com o próprio Unizumbi, daí você descarta a sua Magical Trap, daí ele entra no campo gigante, você consegue tirar muita coisa, ou só essa questão de ele dar alvo e mandar uma carta do cemitério, ou do campo pro cemitério sem destruir, é quase um Kaiju. É claro que tem monstros que não podem ser alvo, mas daí você faz isso para dar start no seu monstro gigante em campo. Então é bem forte, eu acho que ajuda bastante no Going Second de zumbi, no qual não é a proposta dele, mas se você perder no dado, eu acho que agora tem uma chance maior de jogar do que antes. Exatamente, e esse ponto é bem legal. Mas, como a gente disse, só tem esse monstro no arquétipo. O arquétipo realmente é focado no giro de spell e traps. E a gente tem a seguinte interação. Você tem 3 spells, você tem 6 traps, se eu não estiver enganado. Essas spells e traps, ela tem um nome diferente. O arquétipo a gente chama de Eldritch, né, que é o nome do monstro. Só que as spells e traps, as spells são as Eldritch, se eu não estiver enganado, varia, né? Isso. Todas as spells são Eldritch e uma das traps também. E as outras traps são a Golden Land. Basicamente, você tem a interação de banir uma do cemitério para setar a outra. As Eldritch cards se banem do cemitério para setar as Golden Land do deck. E as Golden Land do cemitério se banem para setar as Eldritch. Então meio que você sempre usa e reutiliza a carta. Esse é um ponto interessantíssimo e faz com que o descarte do Eldritch Golden Lord, que é o monstro, seja descarte produtivo, não é um -1. É um +1 que você vai fazer. E esse detalhe é importante, né? Sem falar dos efeitos individual, só essa interação já faz com que seja interessante a engine pro deck de zumbi, né? E é muito bom isso, porque tudo busca tudo. Então, no quesito consistência, tira o quesito draw, né? O deck de zumbi em si tem essa deficiência de dar draw. Mas na questão de consistência, tudo busca tudo. As Golden Land buscam a Eldritch, que busca as Golden Land, elas se setam. As traps são muito boas, inclusive. Cria corpo, como você vai ter o que nós provavelmente vamos falar dela individualmente. Como você vai ter um corpo grande em campo, ela já é material para você fazer link. E quando cai no grave, você não pode dar o efeito dela se você deu, mas daí no turno do cara você dá e você vai gerando recurso. Então dificilmente você fica sem recurso nesse deck. Exatamente. E justamente focando nesse efeito de cemitério delas, a gente usa, por exemplo, um Foolish Goods, que é uma boa maneira de jogar essas cartas pro cemitério, porque ela busca uma outra para você. The zombies are coming. A gente pode entrar justamente nos efeitos dela, né? Que elas funcionam da seguinte forma. Sozinhas, elas fazem uma coisa, mas se você controla o Eldritch monstro, o Golden Lord, ela faz uma outra coisa. Então, por exemplo, as spells, você tem a spell que é a Awakening, Eldritch Awakening alguma coisa, ela é uma das melhores, porque você ativa ela e invoca um zumbi qualquer do deck. Se você controla o Golden Lord, você invoca um zumbi genérico. Se você não controla o Golden Lord, você tem que invocar ele do deck. Isso faz com que você tenha acesso agora ao Baledrock diretamente para o campo, sem ter que passar pela Glow Bloom, porque a Glow Bloom acessava o Baledrock. Mas para isso acontecer, tem que ter o campo do Zombie World. Senão você não vai invocar o Baledrock, a menos que você dê Foolish nele e dê Foolish em outro Mezuko, que é uma conta meio difícil de fechar. Então, esse é um detalhe interessante, e a Trap faz a mesma coisa, né? A Trap Eldritch faz a mesma coisa, que é buscável pelas outras Traps Golden Land. Então, só aí já tem um giro muito legal, né? Dentre essas cartas.
E imagina, num deck, meu, isso é um sonho. Tipo, no deck de zumbi, você ter essas cartas que fazem special do deck e não nega o efeito do monstro, isso é muito forte. Tipo, muito forte mesmo. E você, além de você ter a chance de abrir com ela na mão, porque você usa 3, tem a Foolish Good, que faz você ter o acesso de setar ela, e daí como ela não é uma quick, você consegue ativar ela nesse turno, então o start do combo, não é nem combo, né? Porque deck de combo é aquelas boards inquebráveis, como se diz, o controle dele é muito simples, porém ele é muito efetivo. Então, dificilmente, eu fazendo os testes com esse deck, dificilmente você brinca, porque tudo casa com tudo ali, é só acertar as quantidades de cada item no deck, mas tudo casa com tudo, e um zumbi que não brinca é muito bom, cara, realmente eu tô surpreso com esse deck, cara. Realmente é bem legal. E aí tem um detalhe que é curioso até, que apesar do deck ter muitas traps, essas traps, elas não são exatamente interação certeira, né? Por exemplo, não é uma trap de Salamangreat, não é aquela trap de Orkush, não é essa trap clássica. As traps, você tem uma counter, e isso é muito bom, porque ela precisa tributar um zumbi, tudo bem, mas ela nega a ativação de qualquer porra. Isso é legal e ela é buscável, então ponto positivo, mas fora ela, todas as outras são, uma delas que eu disse, ela invoca um zumbi do deck, mas as outras, elas põem monstro na mesa, elas é uma trap, tipo a Brigandine do Phantom Knight, e vira um monstro. E aí ela tem um plus de, se você controlar o Eldritch monstro, ela vai fazer uma coisa extra, né? E aí a gente tem 3 que são as usáveis. Uma delas destrói um monstro na mesa sem dar alvo, a outra bane o monstro do cemitério, de qualquer um dos cemitérios, e a outra zera o ataque de um monstro. Então isso acaba gerando interação, né? Se você tiver o Eldritch no campo. Então a interação dela é diferente das outras traps clássicas, né? O que é legal, e até casa com essa temática do zumbi, né? E tal, que o importante é você sair colocando o bicho no campo e usando o cemitério, porque zumbi vem de lá, né? Exato. E eu acho legal esse detalhe. E é legal que essa carta aí que você citou não é nem monstro, ela destrói qualquer carta face-up. Então, é carta, face-up, né? Isso, e por ela ser trap, você pode dar ela em resposta a uma ativação, por exemplo, de uma permanente, de uma carta de campo do oponente que vai buscar alguma coisa. Isso é muito forte, sem falar que ela é um campo. Então, às vezes, um monstro, aliás, às vezes ela evita um OTK, climb pra você poder fazer link, hoje os síncros estão muito fortes, que é muito forte sempre você pôr um Borreload Savage Dragon no campo. E com o Unizumbi que você modula level, e as cartas já vêm com um level considerado, tipo, já vem de level 5 logo de cara. Então uma trap dessa com o Unizumbi, você já faz um Borreload Savage ou um Ômega. Então é muito forte mesmo, é bem legal pra proposta do deck. The zombies are coming. Então, pra um player, né, que sempre gostou de jogar com deck de zumbi, o que eu via? O deck de zumbi, às vezes, ele brincava, porque ele ficava muito, muito sensível a que passasse a interação do Unizumbi. Era isso. Então você dava ali um Unizumbi, se você tomasse alguma coisa no Unizumbi e não passasse, já era. Meio que você não tinha o que fazer. Se fosse Nishura no solitário, então, pior ainda. Então, e a outra coisa que eu sentia muita falta no deck de zumbi, que eu ainda sinto, são cartas de draw. Tanto que eu sou aquele cara que adora Desires em tudo que é deck, muita gente fala, cê é louco, enfim, dá aquele debate todo. O legal do deck de zumbi é que o Balerdrock, quando lançou o Balerdrock, o zumbi não tinha tanta aquela dependência do extra deck, apesar de que ele acessa tudo em um extra deck. Ele acessa tudo, qualquer coisa. Só que o Balerdrock, por si só, é muito forte. Agora, com o Jack Obolan, sei lá como que é o nome dessa abóbora muito louca aí, já deu um plus legal, porque também lançou a nova Yukiona, que é o Link 4 para zumbi genérico, você faz com 2 monstros, então com o Criston Hawkfibrax, ou vamos tentar falar bonito, Hawkfibrax, sei lá se é assim que se fala, que é o Needlefiber. Eu vou chamar de Needlefiber pra sempre, Needlefiber não tem jeito, é igual Hakai, eu falo Hakai até hoje, não tem jeito. Eu também. Então, é igual o Brent Maiden, demorou pro pessoal falar Sky Striker. Daí, você faz ela muito fácil, ela é um monstro muito bom, porque quando o Jack Aboran
ativa o efeito, ela triga, dá alvo no monstro em campo, nega efeito permanentemente, zera ataque permanentemente. Isso é muito bom. Só que na prática, o Balerdrock com o Jack Abolon no campo já é muito forte. Agora com esse Eldritch, que querendo ou não, ele é uma puta presença em campo. Ou ele vem com 2.500 de ataque, ou vem com 2.800 de defesa, ou vem com 3.500 de ataque sem ser destruído por efeito. Então você não depende tanto mais do seu extra deck, porque os próprios monstros de main deck já faz o serviço muito bem. E sem falar com essa trap que destrói qualquer carta sem dar alvo. Então o que dá pra colocar agora? Pote da extravagância, porque você não tem aquela dependência absurda do extra deck. A única carta que você realmente quer fazer sempre é a Vampire Sucker. E daí isso dá uma consistência no deck absurda, porque você consegue, vamos supor, você consegue pôr um monstro muito forte em campo. Se o oponente parar o seu Mezuki ali com uma hand trap, o Mezuki não, caramba, toda vez isso. Se o oponente parar o seu Unizumbi com hand trap ali, você não vai ter mais, você vai falar, puta, passei sem nada. Não, o próprio Eldritch faz você setar as trap, ou você enviou pro cemitério para poder setar mais coisas, então você consegue contornar isso, você não passa mais sem nada, tipo, passei, o cara vai me dar o OTK. O deck ele consegue isso, então testando, o deck não brica mais como bricava antigamente, e o Unizumbi passa a não ser tão sensível a hand trap. Por quê? Porque toda a engine de Eldritch consegue jogar, então ela serve até de bait. Às vezes o cara vai tentar dar uma Ashe na sua mágica pra você não puxar o Eldritch, daí você vai lá e faz o combo básico do Zumbi World, que só o Zumbi World com uma Link e o Balerdrock já é uma baita interação no turno do cara. É uma interação simples, mas você tem um negate, um banimento sem dar alvo, e que quando ele entrar você vai dar você vai sacar uma carta que pode ser uma hand trap, é simples, mas é objetivo. Então o que eu senti no geral, o deck brinca menos, ele é mais consistente e ele é menos sensível do que era ele puro. Isso realmente é. E a engine do Eldritch, como além dessas interações de campo que você põe na mesa, o que é o que você faz geralmente, né? O Jack Abu, inclusive, é uma carta que eu gosto pra cacete, né? Ele fica tirando o alvo do cemitério do oponente, se bane até a end phase, mas ele volta, então ele vai fazer aquilo de novo sempre. É um monstro muito legal e você consegue juntar todo mundo. O melhor dele, sabe o que é? É quando você enfrenta um Orkust, que os caras tentam pôr Orkust, ainda mais por causa do Union Carrier, né? É o cara dá a harpa e dá alvo no Jingirsu, você vai lá, dá o Jack e renasce o Jingirsu pra você. O Jingirsu não vem negado, você ainda manda uma carta do oponente sem dar alvo pro Grave. É absurdo essa jogada. Aí cara. Sim, hein? É muito legal mesmo. Pois é, e daí o Eldritch, ele não ajuda você só se defender, né? Ele ajuda você a juntar tudo isso de uma maneira mais consistente. E para melhorar a consistência, o Eldritch tem uma spell contínua. Essa spell, infelizmente, as outras cartas do arquétipo, né, as spell e traps, não interagem com ela, porque ela não é Eldritch e nem é Golden Land. Em contrapartida, ela interage com todas as outras. É uma spell contínua que uma vez por turno, então não é na ativação. Uma vez por turno, ela sempre vai buscar uma carta. Você paga 800 e busca qualquer carta Eldritch do deck pra tua mão. Ou você busca o monstro, ou busca uma Eldritch card, né? Então isso é muito legal, porque dá as traps pra você, se você já tiver o monstro. E se ela é mandada do campo pro cemitério, e o Eldritch faz isso, quando ele tá no cemitério ele volta pro campo, mandando uma Spell Trap do campo pra lá, ela triga o efeito e envia uma Golden Land do deck pro cemitério. E essa Golden Land, no fim do turno, vai setar uma carta Eldritch pra você, que pode ser a Trap que invoca um zumbi do deck, ou pode ser uma Spell Trap de follow-up. Então, tem todo esse giro que deixa o deck mais consistente. Por isso ele fica mais consistente, isso é legal. E outro ponto também, que não tem a ver exatamente com o Eldritch, mas que ajuda o zumbi em algum nível, pelo menos um pouco, são as novas cartas da nova coleção da Doom Overload, né? O Needle Fiber ajuda o zumbi, igual ajuda todo mundo, porque pode ajudar, né? Assim, você pode fazer ele, porque o Unizumbi é Tanner, né? Óbvio, o Needle Fiber entra e invoca a Glowbloom, e aí quando você tem o Zumbi World, a Glowbloom sai de campo e você faz... e aí você traz o Balerdrock, né, do deck, e no campo, eu acho, se eu não estiver enganado, Mila, me corrige, mas com o Zumbi World ativado, o Needle Fiber pode ser usado para fazer a Vampire Sucker ou não? Pode, porque a Vampire Sucker ela faz com 2 zumbis genéricos. Então, basicamente, você puxa a Bloom, faz a Sucker, e a Bloom que foi pro cemitério já puxou o Balerdrock.
Então o Nidofiber traz a Glowbloom e você junta os dois para poder fazer a Vampire Sucker, né? Porque a verificação do tipo de monstro é feita no campo e não no cemitério. E o Zombie World transforma no campo e no cemitério também, né? Foda-se. Então, verdade. E como tem uma jogada que ela é um pouco mais arriscada, mas ela é palpável. Vamos supor, você vai ativar a mágica, você traz o Eldritch, o Golden Lord pro campo. Às vezes você não tá nem com um zumbi na mão, tipo, pra fazer... Não é só o Unizumbi, a gente se esquece de que a Ashe e a Belly também são zumbis. Então, assim, você consegue usar elas na pior... É claro que perder Hand Trap não é bom, mas na pior das hipóteses, você pode dar o normal summon da Ashe se você não tem um Unizumbi na mão. Como a Ashe é Tanner, ele pode puxar o Nidofiber, o Nidofiber puxa alguma coisa ali que você precisa do deck, seja principalmente a Boom, né? Se você já tiver com Zombie World, e a partir disso você já faz o Balerdrock, e se você tiver mais uma carta ali que seja Mágico Armadilha, você já seta pra dar o efeito do Eldritch entrar no campo de novo. Então, realmente, o que eu mais senti, o que eu mais tretava assim com o deck de zumbi, porque eu era insistente, porque era aquele deck do coração, mas ele brincava, cara, ele brincava. Daí foi você que me falou desse deck, eu nem tinha lembrado, nem tinha me tocado tanto, eu falei, putz, deixa eu estudar esse deck aí pra gente. Meu, eu tô realmente impressionado, porque aquele problema do brick é raro. Tipo, é muito difícil acontecer mesmo, e como o deck sempre brincava, eu tô tipo meio, carai, que da hora, mano. Da hora, tô bem, É bem legal, é bem legal. Demais, sem falar que as cartas são bem bonitas, né? Só assim, vai vir todo foil, eu já tô até vendo, eu vou ter que me prostituir mesmo pra comprar essas cartas, cara. Zombies are coming. Então tem todo esse detalhe, o Nidofiber ajuda muito, como a gente acabou de chegar na conclusão aqui, é óbvio, e ainda tem a questão para tentar te ajudar no Going Second, porque se tem um lugar onde o Super Poly é muito bom, é no Shadow e no deck de zumbi. E como que a gente acha Super Poly agora? Bom, tem o link do Preda Plant, né, cara? Averte a Anaconda, você faz ela com quaisquer 2 monstros, e aí ela entra na porra do campo, e se você tem um Zombie World, você dá o efeito da Anaconda, mira o Super Poly, usa os 2 bichos do oponente que ele tiver, foda-se, e faz a fusão de zumbi pra você, né? Então já é uma forma de você tentar sanar uma parada deficiente de Going Second, né? Então você vai forçando, ficou 2 bichos na mesa, faz Super Poly. É uma parada legal também, né? Pra ajudar no teu Going Second. E tem o slot do extra deck de zumbi, é muito maleável, ele é muito bom. Porque ele não tem, assim, aquela porrada de monstros que você precisa ser preso. Se você tiver uma Sucker e um Avandrite Saver, já era. O resto é tudo, como posso dizer, é tudo maleável. Não tem nada obrigatório que você precisa usar. Então você consegue pôr as melhores cartas do jogo, as melhores cartas genéricas. Exatamente. Então, como vocês podem ver, é bastante alegre, é bastante alegria e felicidade na gente tá usando a engine de zumbi com essa nova engine de Eldritch, né? Mas é claro que nem tudo são rosas, porque o que prejudica... O lado bom dessa engine, como a gente disse, é que deixa o deck mais consistente, porque tudo meio que busca tudo. E a engine Eldritch interage com o zumbi. Então você consegue chegar num consenso muito bom. Só que demanda muitas cartas no teu deck, e essa aqui é uma parada que é chata. Tudo bem que hoje em dia todo deck praticamente do competitivo tem essa deficiência que precisa usar muitas cartas para o deck ser consistente. Consequentemente, você fica com pouco espaço para tech cards. Então, você não vai conseguir ficar usando muita Hand Trap, não vai conseguir ficar usando muita Fluid Gate, você vai ter que escolher entre um e outro. E a tua engine é quem tenta te levar para frente. Consequentemente, faz com que você tenha pouco espaço para tech. E isso não é muito legal. Então, esse é um ponto também que você tem que ficar atento, e quando você não tem muito espaço para tech, você tem que apostar muito na tua engine. Então, vamos tentar maximizar o potencial da engine para poder dar conta dos outros decks. Exatamente por isso, talvez o deck não seja competitivo. Eu não tô certo quanto ao nível de competitividade do zumbi. Não vai sair daqui porque a gente falou todos esses pontos de positivo do deck, ele melhorou muito, mas não significa que vai ser meta. Pelo menos não do meu ponto de vista. Você acha até onde o zumbi chega com essas novas cartas, Miller, no competitivo do Yu-Gi-Oh? Então, é como tudo na vida, né? Tem aquele que você fala, você apresenta o melhor de tudo, depois você fala, entretanto, como você falou, qual que é o grande problema desse deck? Ele tem um turno 2 mais decente do que o que ele tinha. Porém, esse turno 2 não é forte o suficiente pra enfrentar um deck topo do competitivo. Ele não consegue, cara, não dá. Ele não quebra uma board de Shadow com Invoked, ele não quebra uma board do Rocket, acho que nada quebra aquela board do Rocket. Você tem que quebrar ela antes dela se formar, porque ela é quase um FTK.
E daí, pra isso, como que você faz? Com hand traps. É você interações no turno do cara antes que você tenha chance de montar o seu. E esse deck não tem espaço para hand traps. A gente usa aqui 3 Ashe padrão, porque uma Ashe bem dada, se a mão do cara não foi muito boa, você para ele. Só que, na maioria das vezes, uma Ashe não para o combo do cara. Então é aquela. É igual o que eu vi o Paulo falando, você tem que distribuir, né? Às vezes você tem 50 pontos, para 7 atributos você tem que distribuir ali. Se você focar em consistência, você perde versatilidade. Se você focar em versatilidade, você perde consistência. Então não dá para ter tudo num deck, são só 40 cartas. E que nem eu tava comentando com você, eu achei muito difícil montar esse deck, porque eram tantas cartas boas dessas novas, que se você quiser colocar tudo que você acha que gira, o deck fica com 50 cartas. E daí, pra você enxugar pra 40, você tem que abrir mão de algumas coisas. E isso é meio complicado também. A outra questão é que, como sempre, eu sei que o Eldritch, em teoria, ele não depende do Zumbi World. Na prática, ele depende. Por quê? Pois só é, o eu já monstro, ia falar isso. Só o monstro e as trap não segura o oponente, não segura. Uma coisa é você ficar jogando ali no Yu-Gi-Oh! Pro contra a AI. Outra coisa é você começar a pegar uns jogadores que jogam um pouquinho melhor. Não segura. Então ele fica dependente do Zumbi World. E esse é um grande problema, você tem que gastar slot para deixar mais Banshee, às vezes você deixa de enviar um Mezuki que vai te dar um monstro em campo, para jogar uma Banshee pro Grave para prevenir, porque o cara vai vir seco para tirar seu Zumbi World, e ele tira. E tira às vezes na Drawn Phase. E se ele tirar o seu Zumbi World, Balerdrock não entra, Balerdrock não nega, Jack Aburan tá morto, é um monstro que vai ser tirado na porrada com certeza, então você fica, tipo, fraco. Esse é uma grande deficiência do deck de zumbi. Eu sei que eu defendo com todas as garras, mas não dá pra tapar o sol com a peneira. Ele como sempre, dependente do Zumbi World, e isso é chato, mano. Isso é complicado. Exatamente. Ele melhorou muito, né? Mas não significa que ele ficou bom o suficiente pra ser competitivo. Não é esse nível. Pode ser que sim. Pode ser, porque a imaginação do pessoal é incrível, né? Mas a melhor estratégia do deck sempre foi, Zumbi World e Rivalry of the Warriors. Só que, que nem, não tem espaço pra deixar Rivalry aqui, ainda mais que é uma carta que nem é buscável num deck que tudo busca tudo. Você não vai deixar Rivalry. Então é meio complicado. Exatamente. É isso. Só por fim, eu acho que um ponto aqui que é legal frisar é que tem essa parte que você mistura todos os zumbi, que na verdade é o que eu julgo ser o potencial máximo do deck, mas você pode tentar migrar para a versão mais pura. O que eu imagino da versão mais pura, de Eldritch puro? Você pode tentar estar usando as cartas que chegam no Unizumbi e o Unizumbi vai milar a única carta que é o Eldritch. E aí, dessa forma, você tem o summon dele, né? Porque você vai preencher o teu deck com Spell e Traps de Eldritch, que sempre tem efeitos ali para trigarem. Você vai conseguir descartar elas pro Eldritch voltar, e é importante que ele esteja no campo sempre para tua Spell e Traps ter potencial máximo. Dessa forma, os slots que você tinha de Baledrock, Zombie World, Jack Abu, Banshee, Paraná, são as cartas que a gente precisa, você troca por defesa. Aí sim, você lota o teu deck com um monte de defesa, hand traps, enfim, cartas boas, e foca só nas cartas de Eldritch que tenta pôr a pressão na mesa, né? E aí você investe tudo nessa minguinha. Pode ser que não seja a melhor abordagem, mas é uma abordagem. Se você consegue segurar o ímpeto de morte do oponente, de alguma forma, com hand traps e tal, você pode ter o luxo, você pode conseguir tentar grindar o jogo até que você ganhe dele na vantagem. Pode ser uma estratégia real. Então você tem esses dois lados para seguir. A engine com o zumbi que... Oi, pode falar. É que realmente o Eldritch puro, se for purão mesmo, ele não é ruim porque, o que você falou, você consegue pôr tipo umas 10 hand traps, até mais, deixa eu ver, ó. Tô com ele aberto, você consegue pôr mais. Você consegue pôr bem mais hand trap. Então vamos supor, se você abrir com 2 cartas e 3 defesas, pra um deck passar de 3 hand traps, o deck tem que ser tipo mó pica, tá ligado? Tipo, deve ter vindo com a God Hand de todas. E o Eldritch purão, você consegue pôr ele no campo toda hora com 3.500 de ataque. E as trap dele, tipo, você consegue acessar o extra deck muito fácil. O extra deck versátil é a melhor coisa. E ele fica entrando, as trap dele são corpos em campo e não tem restrição de você controlar um Eldritch. Você pode pôr 2 e 2 Eldritch em campo, é 5.000 de pancada quando não é 7.000, né? Então, é bem viável mesmo essa segunda opção aí, não é ruim não. É de se estudar. Exatamente.
Então agora tá bem mais versátil. Você não precisa ficar jogando o Shiranui no Duel Links, que eu nem sei se dá pra jogar lá, mas enfim. Você pode escolher se você quer jogar de deck de Zombie Horde, né? Com o Eldritch ou de Eldritch puro. O que realmente é uma coisa muito legal. A Konami tá resgatando um deck que é antigaço. Ela resgatou com o Zombie Horde e agora com esse arquétipo ela dá um up muito legal. E tem várias cartas que dão suporte pra zumbi que talvez encaixem, né? Tem aquele livro lá que bane o bicho do cemitério do oponente e invoca um zumbi. Tem mais uma porrada de cartas que ajudam um zumbi. Pode ser que alguma delas melhore o deck que a gente não enxerga. O que é legal é que tá sendo resgatada essa temática que muita gente gosta e isso é muito legal pro jogo, que tem uma variedade de decks que agrade o público no geral e que ele, ao mesmo tempo, seja um deck decente, jogável, consistente, com todas as qualidades básicas de um deck de Yu-Gi-Oh, né? É isso mesmo, tem que lembrar de nós, os Highlanders, os velhos também. Que história é essa? Ai. É isso aí, mano. Eu acho que o que eu tenho pra falar mais ou menos é isso, né? Eu não conheço lá tanto, mas eu acho que a gente pincelou bem. Tem mais uma coisa que você queira falar que vai acrescentar aí? Eu acho isso, egoístamente falando, eu torço sempre pro deck não ser meta, porque a gente é pobre e não tem dinheiro pra ficar investindo, mas o deck realmente, ele deu um gás que eu não esperava. Realmente, te juro, eu estou surpreso. Eu não esperava que deixasse o deck tão legal assim, porque... Como diz, eu venho de uma época que o jogo era muito mais lento. Então o zumbi é um deck lento, isso é fato. Ele é forte, mas ele é lento. É forte entre aspas, né? Porque ele é simples, mas o Fluid Gate dele era muito forte. Só que ele era muito lento. E eu vi um deck que, mesmo ele sendo um deck de controle, tudo casa ali, você não. Dificilmente você fica sem jogadas ali. Eu sei que ele gasta os recursos inicialmente, mas como tudo busca tudo, é tipo meio que. Pode dizer, uma utopia pro deck de zumbi. Só faltou carta de compra, mas como as cartas de main deck estão tão fortes e finalmente foi anunciado aí que vai sair reprint, né, do Pote da Extravagância, dá pra usar o Pote da Extravagância. Então o deck tá, tipo, muito melhor do que ele era. Talvez não a nível competitivo, mas pra quem é fã do deck de zumbi, testa online sem medo que você vai se surpreender, porque realmente eu me surpreendi. E é muito bom realmente ver a Konami lembrando de coisa antiga, por exemplo, Karakuri. Eu falei tão bem do deck de Karakuri, o pessoal olha hoje e fala, não é tudo isso. Eu falo, sim, você tem que respeitar a gente que é antigo também, Karakuri é da hora. Então é legal você ver as coisas antigas sendo resgatadas, é muito legal mesmo. É isso aí. E quando for falar do zumbi destinado lá no canal da Duel Shop, lembra de citar o Teixeira aí, porque vai ser legal. Com certeza, mano. Com certeza. Tanto que eu já vejo quando você aparece lá nas lives, nas streams, eu já falo, ET! Já mando logo. Não tem dessa não. Comigo não tem Jornal Nacional. É na bagunça, velho. O pessoal tem que se acostumar com isso aí. The zombies are coming. Primeiramente, eu quero te agradecer. Como eu disse, quando eu voltei a jogar Yu-Gi-Oh!, eu assisti muito o seu canal. Eu assisti muito da Duel também, pra poder me atualizar. Da Duel eu pegava mais desk do seu... Tipo, mano, eu rachava o bico com você sempre, velho. Tanto que quando você me fez o convite, nossa, eu fiquei mó feliz, já corri gritando, mãe, me chamou aqui pra gravar dela aqui, o doidinho da TV, é ele mesmo, que até ela já te conhece, cara. Eu fico aqui arrumando a casa com você passando aí seus vídeos, tipo maratona. Então eu sou muito fã do seu canal, sou muito fã de você, agradeço muito a oportunidade de estar aqui contigo, já postei no story lá, todo mundo falando, caralho, você vai gravar com o Ted? Eu vou, mano. Então, tipo, sonho realizado, então... Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui, de coração, gostei pra caramba. E pra não perder o costume, né? Tipo, seu transudo, como eu sempre falo, não tem jeito, mano. Você é o transudo do Yu-Gi-Oh!, não tem jeito não. Então é isso aí, galera. Falamos aí bastante de zumbi com o Miller. Se você não conhece o Miller, dá uma passada no canal do Duel Shop que você vai ver ele por lá. Ele sempre traz umas decklists bem legais, de decks acessíveis, for fun. /rogue com um potencial legal, então dá uma olhada lá no canal do Duel Shop para ver o Miller, que realmente é um conteúdo bem legal e acrescentou bastante ao canal do Duel Shop. Mas enfim, meus amigos, por hoje que eu tô pra te mostrar é isso. Espero que você tenha gostado, comenta, diz o que achou, se gostou do vídeo, curte, se quer ver mais conteúdo assim, é claro, se inscreve. Então é isso aí, valeu e até mais. Nunca mais coloquei aquela musiquinha.